En epidemiologia, para cumprir o propósito de quantificar a magnitude de um problema e identificar seus determinantes, utilizamos diversos desenhos de estudos. Para os pesquisadores iniciantes e mesmo para muitos com experiência, muitas vezes é difícil classificar o estudo em um dos desenhos convencionais. Neste vídeo eu vou fazer um resumo das características gerais dos principais estudos epidemiológicos e vou falar um pouco da distinção que muitas pessoas fazem entre estudos descritivos e analíticos. Então vamos lá, gente. Os textos de epidemiologia fazem umas distinções que são bastante naturais, né, entre, por exemplo, estudos observacionais e experimentais. Sendo que entre os experimentais teríamos os ensaios clínicos e os ensaios comunitários. E em relação com os estudos observacionais, muitos livros clássicos faziam uma distinção entre estudos descritivos e analíticos. Por exemplo, se fala que a epidemiologia descritiva serve para gerar hipóteses sobre as causas, enquanto que a epidemiologia analítica submete essas hipóteses a testes mais focados, rigorosos, para diferenciar quais hipóteses de causalidade são sustentáveis e quais seriam insustentáveis. No entanto, essa distinção entre o propósito da epidemiologia extrapolada aos desenhos epidemiológicos tem sido fortemente criticada. Por exemplo, na última edição do livro Epidemiologia Moderna, os autores criticam bastante essa distinção entre estudos descritivos e analíticos, e existem várias razões para isso. Por exemplo, muitas vezes é difícil diferenciar um estudo descritivo e analítico. Por exemplo, os estudos ecológicos, que tipicamente eram considerados estudos descritivos, têm evoluído muito e existe toda uma linha de métodos para analisar relações espaciais e temporais entre determinantes ambientais e doenças. Outra razão é que essa distinção acaba menosprezando muitas vezes os estudos descritivos ou a epidemiologia descritiva, que tem uma função muito importante para caracterizar um problema numa comunidade. Adicionalmente, o questionamento que eu faço a esta classificação entre estudos descritivos e analíticos é que muitas vezes se abusa do conceito de estudo descritivo e muitos pesquisadores começam a avaliar associações sem se comprometer muito com a rigorosidade para avaliar, por exemplo, uma relação causal. Então, acabam falando que o estudo é descritivo para não se comprometer muito, mas sugerir implicitamente que algumas associações poderiam ser causais, né? Então, na minha opinião, a gente não deveria falar de estudos descritivos e analíticos, a gente poderia falar de propósitos do estudo, que tem um propósito descritivo, que tem um propósito de avaliar uma relação causal ou obter um modelo preditivo, né? Mas estabelecer uma taxonomia para classificar os estudos como descritivos versus analíticos pode levar a um erro e criar expectativas erradas em relação ao que o estudo pode oferecer. Então, para classificar os desenhos de estudos epidemiológicos, eu recomendo que se façam duas perguntas. Uma em relação a qual unidade de observação, na unidade de análise, né? Quais são o nível de medição, de observação e de análise que vai ser aplicado. E a outra pergunta é em relação às exposições, se elas são alocadas pelo pesquisador, pela equipe de pesquisa, né? Ou se estão acontecendo naturalmente e a gente só vai observar quem foi exposto e o que aconteceu com essas pessoas ou grupo de pessoas. Dessa forma, teríamos pelo menos 4 grupos de estudos epidemiológicos. Em um grupo estariam aqueles cujas unidades de observação são indivíduos, são pessoas. E em outros,
as unidades de observação são grupos, comunidades que podem ser cidades, países, ou dentro de uma cidade, alguns aglomerados de pessoas, bairros, casas, hospitais, etc. Em relação à alocação das exposições, cada um desses grupos estaria classificado como observacional ou experimental. Os estudos observacionais, que têm comunidade de análise indivíduos, têm uma ampla diversidade. Aí temos os reportes, a série de casos, que são estudos essencialmente descritivos, os estudos transversais, caso-controle, estudos de coorte, que podem ter um interesse analítico de avaliar associações entre uma exposição no fator de risco ou até de uma intervenção preventiva com algum desfecho de interesse em saúde pública. Como estudos experimentais, temos ensaios clínicos que têm o propósito de avaliar especificamente uma intervenção que é alocada pela equipe de pesquisa e tem um acompanhamento para avaliar de forma comparativa os desfechos, a incidência de desfecho de interesse. Por outra parte, temos os estudos que comparam grupos ou comunidades. Temos a versão observacional, que seriam os estudos ecológicos, e a versão experimental seriam os ensaios comunitários. Eu vou falar brevemente de cada um desses desenhos. Bom, primeiro, o que é um reporte ou série de casos? O reporte de casos se refere a uma descrição detalhada de um paciente, de um caso, uma situação, com o propósito de comunicar uma situação inusual, seja da apresentação de uma doença, ou de uma nova intervenção, ou de uma resposta inusual a um tratamento. Então, esse relato pode ser individual, pode ser estendido a outros casos, e pode ser de muita importância, seja para identificar a emergência de uma nova doença, para sugerir um novo tratamento, ou para alertar de potenciais efeitos adversos de alguns tratamentos que estão sendo incorporados. Quando se fazem estas descrições de casos, o pesquisador, geralmente da área clínica, faz uma descrição bem detalhada, tanto da apresentação clínica, os antecedentes, a evolução do caso, e geralmente essa descrição é acompanhada com imagens, seja de estudos histopatológicos, de imagens de radiologia. Aqui temos algumas imagens de um melanoma maligno, do qual os pesquisadores quiseram detalhar alguns aspectos histológicos. Aqui temos outro exemplo, uma micose bem estranha, uma talaromicose, que pode causar infecções disseminadas. Aqui temos um caso bem inusual, um caso bem raro, de uma situação na qual o cólon teve de um cólon que ficou dentro de um pericárdio, né? São situações bem inusuais, que vale a pena informar, que os médicos saibam que isso existe, mesmo que não seja algo tão frequente. Isso pode alertar aos profissionais de situações inusuais de uma doença. E qual a importância da descrição de casos? Muitas vezes pode ajudar a identificar a emergência de uma nova doença, e também pode ajudar a identificar suas causas. Um caso clássico e bem importante na história da epidemiologia foi a descrição de casos de malformações congênitas, os quais aconteceram em filhos de mães que tinham tomado talidomida para o enjoo no final da década dos 50. Estas descrições de casos motivaram a fazer estudos rigorosos para avaliar a associação entre esse medicamento e as malformações congênitas. Isso permitiu estimar
uma associação que foi muito forte e chegar à conclusão de que esse medicamento era a causa dessas malformações, pelo que foi retirado do mercado, pelo menos para essa indicação. Em outras oportunidades, a descrição dos casos clínicos é motivada por alguma aplicação ou uma resposta inusual ao tratamento, ou uma resposta muito boa, excepcional. Por exemplo, neste caso, que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine, temos uma condição de um paciente que tem uma série de manifestações neurológicas, incluindo depressão, inestabilidade para caminhar e problemas de incontinência urinária. E nesse paciente diagnosticaram uma hidrocefalia de pressão normal. Então, para apresentar este caso, os pesquisadores gravaram um vídeo da situação antes e depois de uma intervenção bem simples, que é fazer uma punção lumbar para diminuir a hidrocefalia do paciente. Então, aqui vemos, este aqui é o vídeo antes da intervenção. O paciente está tendo dificuldade para caminhar. You need help? Yeah. Here we are. How do you feel? Lightheaded or anything? A little bit. Not much. After about a minute, I think it goes away. It does, okay. Good? Yeah. Alright, we'll have you turn around now. Então, aqui nesse segundo vídeo, depois da punção lumbar, depois da intervenção, o paciente já está tendo uma marcha praticamente normal. Então, é uma resposta bastante evidente, que justificou sua publicação para mostrar o benefício dessa intervenção. Not even using the walker. Oh my Wow. god. Unbelievable. You're a new man. I like it. Pretty good, huh? I'm glad we did that. Yeah. That tells us a lot. Yeah. You're smiling too. Okay. Good. Woo! Now you have to lay down 1 hour. Oh, perfect. Let's Completely do it. flat. Bom, a descrição de casos tem a limitação de que dificilmente o que a gente está vendo em casos isolados pode ser extrapolado a grandes populações. Isso porque cada caso pode ter umas características particulares. Na resposta ao tratamento podem estar envolvidos múltiplos fatores, múltiplos determinantes. Além disso, se estamos falando da resposta a um tratamento, mesmo que a gente tenha muitos casos acumulados dentro de uma série de casos, este desenho tem a dificuldade de não contar com um grupo controle. Quer dizer, se estamos avaliando uma intervenção, precisamos saber o que aconteceria se ela não for implementada, se ela não for aplicada. No entanto, como falei, a série de casos tem um papel importante para identificar casos de uma doença emergente, para sugerir opções de tratamento ou opções diagnósticas também. Portanto, continuam sendo um tipo de estudo epidemiológico muito aplicado na clínica, de grande relevância na saúde pública. Bom, temos também os estudos transversais, que geralmente têm a função de estudar a prevalência de uma doença, por isso frequentemente se conhece como estudo de prevalência. Então, esses estudos conhecidos como estudos sessionais ou de corte transversal, ou em inglês, cross-sectional studies, se definem como um desenho no qual se incluem como sujeitos da pesquisa todas as pessoas numa população em um momento dado de avaliação, ou uma amostra representativa dessa população, a qual é selecionada sem considerar se estão expostos ou não a um fator de risco ou a um fator protetor, e também sem considerar se estão ou não doentes. Então,
No estudo transversal, a gente não precisa saber se as pessoas têm exposição ou têm uma doença para selecionar as pessoas que vão participar. Os estudos transversais usualmente estão orientados a estabelecer a prevalência de uma doença ou dos seus determinantes. No entanto, esta estratégia de seleção também é aplicada para outros fins, como, por exemplo, a avaliação de testes diagnósticos. Então, geralmente a gente fala que os estudos transversais são estudos de prevalência, né? Mas devemos saber que essa estratégia de amostragem também é utilizada com outros propósitos. Quando são avaliadas exposições e doenças, elas são determinadas simultaneamente neste desenho. Então, podemos deduzir que uma limitação ou um problema inerente a este desenho é a dificuldade ou a incapacidade para estabelecer uma relação temporal. Quer dizer, às vezes a gente não sabe o que foi primeiro, se a exposição ou a doença. Se estamos, por exemplo, pesquisando a relação, uma associação entre hipertensão e doença renal, a gente poderia encontrar uma relação entre essas variáveis, mas sabemos que a hipertensão é uma causa de doença renal crônica, mas também sabemos que as pessoas com problemas renais podem ter um aumento da pressão arterial. Então, com frequência, com este desenho, temos dificuldade para estabelecer o que foi primeiro, né? O ovo ou a galinha. No entanto, em muitas oportunidades, as associações evidenciadas nos estudos de prevalência refletem associações de causalidade. E algumas vezes, as estimativas de associação são similares às que se teriam em estudos prospectivos. Mas isso vai ser tema de outra aula. Então aqui temos um exemplo de estudo transversal, onde em um grupo de crianças com doença febril aguda foi avaliada a frequência das suas etiologias. Aqui temos, por exemplo, que nessa população a infecção respiratória aguda foi a etiologia mais frequente dessa doença febril, seguido de gastroenterites, infecções urinárias e a malária nessa população, né, que eram crianças em Tanzânia, teve um papel bem importante, ocupando um quarto lugar em alguns grupos de idade. Então, um estudo como esse é bem interessante para estabelecer, por exemplo, terapias empíricas para iniciar um tratamento antibiótico, antimicrobiano, antiparasitário específico antes mesmo de ter resultado de laboratório. Então, este tipo de estudos pode dar um suporte epidemiológico para o tratamento oportuno deste tipo de doenças. Outro exemplo interessante são os inquéritos, como o inquérito domiciliar sobre fatores de risco e morbidade referida a doenças e agravos não transmissíveis, feito no Brasil, que selecionou uma grande amostra de pessoas em diferentes cidades do Brasil e permitiu ter alguma estimativa da morbidade referida por essas populações. Por exemplo, aqui estão representadas as frequências de sedentarismo ou a prevalência de sedentarismo segundo o sexo em cada uma das cidades incluídas no estudo. Dessa forma, os estudos transversais permitem descrever a frequência de uma doença, permitem avaliar as características dos casos atuais, permitem avaliar a frequência e características dos fatores de risco conhecidos, ajudam a levantar hipóteses sobre potenciais fatores de risco, fatores de proteção, são de muita utilidade para planejar a prestação de serviços e a implementação de programas em saúde pública. E uma coisa bem importante desses estudos é que usualmente são o ponto de início de estudos prospectivos. Como veremos, os estudos de coorte partem de uma seleção de uma amostra que é posteriormente acompanhada para avaliar a incidência de eventos. Então, geralmente um estudo
um estudo de coorte ou até um ensaio clínico, parte de um processo de amostragem similar a um estudo transversal, o que permite fazer algumas avaliações interessantes sobre prevalência de doenças, sobre fatores associados na linha de base. Bom, também temos os estudos de coorte. Chamamos de coorte um grupo de pessoas que compartilham certas características. O estudo de coorte consiste na avaliação de um grupo de pessoas que inicialmente não tem um evento de interesse e durante a primeira avaliação são classificados como estando expostos ou não expostos a um fator de risco ou a um fator de proteção. Esses subgrupos de pessoas expostas ou não expostas são acompanhados no tempo para avaliar quem e quando desenvolvem o desfecho que nos interessa, para poder comparar a incidência, por exemplo, de uma doença, de morte ou de algum outro evento de interesse em saúde. Nos estudos de coorte, podemos então comparar as incidências calculando, por exemplo, a razão de riscos, também conhecida como risco relativo. Considerem este exemplo, onde temos uma coorte de pessoas expostas que teve uma incidência acumulada de 25% para um evento de interesse, um evento hipotético. E o grupo não exposto teve 10% de incidência. Então, calculando a razão de riscos, podemos afirmar que o risco em expostos foi 2,5 vezes o risco dos não expostos. Essa seria uma medida de muita utilidade para resumir os resultados de um estudo de coorte. Também podemos calcular a diferença de riscos, que neste exemplo daria 15%, e é uma medida conhecida como risco atribuível quando a exposição está associada com um aumento da incidência do evento. Esta medida representa o excesso de risco associado àquela exposição. Os estudos de coorte têm grandes vantagens, como a possibilidade de caracterizar a história natural de uma doença, também permitem fazer medida direta da incidência, permitem identificar a cronologia de eventos, porque é possível saber quando a exposição está precedendo realmente o desfecho. No entanto, tem algumas limitações, não são isentas de vieses de informação, de seleção, nem dos problemas da confusão, que é uma grande preocupação em epidemiologia. Bom, os estudos de casos e controles são relativamente mais fáceis de fazer. Não precisam, por exemplo, de acompanhar uma coorte por períodos longos de seguimento. Só precisa caracterizar adequadamente um grupo de casos e o grupo de controle, geralmente 2, 3 ou até 4 controles por caso, o que faz desse desenho ser muito eficiente para estudar doenças que demoram muito a acontecer ou que têm uma frequência muito baixa. No entanto, são desenhos que têm alto risco de vieses, por exemplo, durante o processo de seleção, na coleta de informações também, que geralmente é feita de forma retrospectiva, além de todos os desafios de controlar a confusão e de fazer uma análise adequada dos dados. Geralmente, estes estudos são feitos para identificar causas de doenças raras. Então, geralmente, a frequência de casos é bastante baixa. E esse grupo de casos é comparado com um grupo controle selecionado somente da população que deu origem aos casos, quer dizer, da população fonte. Depois, tanto casos como controles são classificados como estando expostos ou não expostos a um fator de interesse, seja um fator de risco, um fator de proteção. Aqui, por exemplo, temos um resumo de um estudo hipotético onde é comparado o nível de DDT em pessoas com algum tipo de câncer comparado com um grupo controle. E neste exemplo, poderíamos
observar que o grupo de casos de câncer teria uma frequência superior de exposição comparado com o grupo controle. Isso que a gente espera quando uma exposição é um fator de risco. A medida de associação, que geralmente se calcula nos estudos de caso controle, é o odds ratio, que é a razão de produtos cruzados. Neste caso, daria 1,89. E isso se interpretaria como que a exposição no grupo de casos tem uma odds 89% superior àquela do grupo controle. Bom, e dentro desse subgrupo, que tem como unidades de observação e análise os indivíduos, temos os ensaios clínicos, que seriam os considerados estudos experimentais. É o mais próximo que temos em epidemiologia de um experimento, que geralmente em outras ciências tem um controle muito rigoroso, estrito de todas as condições, para avaliar se efetivamente uma causa está levando a um efeito segundo a hipótese do estudo. Então, uma definição interessante de ensaio clínico é que é como um tipo de estudo de coorte, onde as condições do estudo, incluindo a alocação de uma intervenção ou uma exposição que se acredita é protetora, é definida pelo grupo de pesquisa. Dessa forma, espera-se comparar sem vieses e controlando por todas as fontes de confusão, eventos que poderiam então ser modificados pela intervenção. Então, inicialmente, a partir de uma amostra ou a partir de um grupo de interesse ou um grupo de estudo, é alocada uma intervenção. Nesse caso não acontece de forma natural, é o grupo de pesquisa que faz essa intervenção e define então que existe um grupo experimental e um grupo controle. O primeiro receberia a intervenção, o segundo teria um acompanhamento ou um tratamento similar ao que tivesse recebido em ausência da pesquisa. Aí esses dois grupos são acompanhados, como acontece em todas as coortes, para identificar quem desenvolve e quem não desenvolve o evento e fazer estimações diretas da incidência do desfecho que estamos querendo prevenir, né? Bom, e temos também os desenhos cujas unidades de análise são grupos. Entre esses estudos epidemiológicos temos os ecológicos, que seriam os observacionais, e os ensaios comunitários, que seria a versão experimental desse tipo de estudos. Então, os estudos ecológicos são muito importantes em vigilância em saúde pública, porque analisam dados agregados, por exemplo, por municípios, por regiões, por grupos demográficos. Incluem, por exemplo, análise de tendências temporais, análises espaciais, e são de muita utilidade para identificar fatores, para avaliar fatores ambientais que poderiam estar associados com a frequência de uma doença. Também são de utilidade para avaliar o efeito, o provável efeito de uma intervenção pública, como por exemplo uma política, uma medida sanitária aplicada a um grupo mais do que a um indivíduo, intervenções em instituições de saúde, por exemplo, a implementação de algoritmos de tratamento, a implementação de medidas medidas sanitárias gerais dentro de uma instituição, a implementação de programas educativos a uma comunidade de profissionais de saúde, por exemplo, se esperar que tenha um impacto grande em um grande número de pessoas, né? Então, com frequência, neste tipo de estudo, se apresentam mapas
mostrando, por exemplo, como neste exemplo, a prevalência de asma nos estados dos Estados Unidos. Também permite identificar correlações entre algumas variáveis que podem ser interessantes. Por exemplo, nesta figura temos a taxa de mortalidade por doença coronária em Estados Unidos na década de 60, nos anos 60, e sua relação com a venda de cigarros. Este tipo de análise é bem interessante porque mostra num nível macroscópico como uma exposição pode ter um impacto na saúde da comunidade. Aqui temos outro exemplo de estudo ecológico no qual desenvolvido no Brasil, onde fizemos uma classificação dos municípios segundo as características socioeconômicas associadas à incidência de tuberculose. Então, esse tipo de estudos pode ser de muita utilidade para orientar intervenções comunitárias. Portanto, os estudos ecológicos têm um papel muito importante na saúde pública para orientar as decisões das autoridades. No entanto, são estudos que têm várias limitações. Por exemplo, a gente não pode extrapolar as características dos grupos a cada um dos indivíduos, porque nem sempre coincidem as associações grupais com aquelas individuais. Então, existe, por exemplo, a falácia ecológica, o viés de agregação, que é o viés decorrente de assumir que uma associação entre duas variáveis no nível agregado sempre acontece ou representa necessariamente uma associação no nível individual. Um exemplo interessante, um exemplo típico está aqui representado nesta figura, onde se relaciona a frequência de prêmios Nobel do país per capita, por 10 milhões de habitantes, em relação ao consumo de chocolate per capita. Segundo essa figura, e segundo uma medida de correlação, existiria uma importantíssima relação entre essas duas variáveis, mas que não necessariamente estão representando uma relação individual. Quer dizer, esse estudo não é uma evidência, não pode ser considerado uma evidência de que consumir muito chocolate vai fazer com que uma pessoa ganhe esse prêmio, ganhe esse importante prêmio, né? Finalmente, os ensaios comunitários são experimentos onde a alocação da intervenção é feita de forma aleatória, né? Como acontece nos ensaios clínicos, mas a intervenção e, portanto, a avaliação da mesma, a avaliação dos efeitos da mesma, acontece em grupos, não em indivíduos. E este tipo de estudos são importantes para avaliar intervenções que não são ou não podem ser alocadas de forma individual. Por exemplo, uma intervenção no ambiente, no sistema de esgoto, por exemplo, ou em condições ambientais, uma diminuição da poluição, por exemplo, ou uma implementação de uma norma, programas educativos, entre outros. Então, concluindo, existem diferentes abordagens para avaliar tanto a frequência de uma doença como para a identificação dos seus determinantes. Os estudos epidemiológicos podem avaliar a relação entre exposições e efeitos desde diferentes abordagens. A partir da exposição para ver a incidência, como acontece no estudo de coorte, ou a partir do desfecho para ver a frequência de exposição, como acontece nos casos e controles. Também existe o desenho transversal que avalia simultaneamente a presença de exposição e efeito. Quando possível e pertinente e justificado, através de um ensaio clínico que avalia o efeito da intervenção sobre o desfecho. E em outras oportunidades, avaliando não indivíduos, mas grupos. O que é de bastante utilidade quando as exposições são
por exemplo, ambientais ou relacionadas com a prestação de serviços de saúde ou melhora das condições da população como um todo. Bom, para finalizar, duas considerações importantes. A primeira é que estes são apenas os principais desenhos em epidemiologia, são os mais comumente relatados na literatura, mas existem várias combinações, desenhos derivados, alguns deles difíceis de classificar. Existe, por exemplo, o estudo caso-coorte, onde se compara um grupo de casos com informação da linha de base de uma coorte. Existem os estudos case crossover, onde um caso é comparado com ele mesmo, mas em momentos onde não tinha a doença. Existem também diferentes versões dos ensaios clínicos para aumentar, por exemplo, a sua eficiência, como os desenhos fatoriais. Então, existe uma grande variedade de opções para resolver uma pergunta de pesquisa em epidemiologia. Outra consideração importante é que, para concluir que existe uma relação causal entre uma exposição e um efeito, seja essa exposição um fator de risco ou uma intervenção preventiva, geralmente é necessário acumular evidência de diferentes fontes. Poucas vezes um único estudo bate o martelo em relação a uma relação causal. Somente alguns ensaios clínicos, onde o efeito é muito evidente, muito contundente, conseguem resolver a pergunta com uma única pesquisa. Mas a grande maioria das vezes é necessário avaliar a evidência desde diferentes fontes, desde diferentes desenhos, em diferentes populações, para poder validar os resultados e chegar a conclusões robustas que possam ser aplicáveis amplamente. Bom, termino deixando algumas referências de interesse. O livro de Leon Gordes é um livro clássico muito bom para revisar, para começar a estudar os desenhos epidemiológicos. O livro de Modern Epidemiology, de Lash e Rodman, é um livro muito interessante, mas profundo, que entra em bastantes detalhes em relação aos desenhos epidemiológicos. E deixo aqui mais alguns artigos interessantes para revisar esse tema dos estudos epidemiológicos. Em próximos vídeos eu estarei abordando alguns dos desenhos que eu mencionei, incluindo aspectos como as medidas de associação, mais detalhes sobre o desenho, a condução, a análise, com alguns exemplos bem práticos. Então, até a próxima, gente.